Graça e paz, povo do avivamento, levante um aleluia, porque nós estamos no congresso Fogo e Poder. Hoje, segunda-feira, terceira sessão. Nós começamos domingo pela manhã, a primeira ministração foi maravilhosa, céus abertos, Deus desceu sobre este lugar. Recebemos a direção de Deus para este tempo, sobre Getsemane, sobre a cidade de Manaus, sobre o Amazonas, o Brasil e as nações. À tarde, Bispo Fabiano, se você ainda não ouviu, se você ainda não assistiu, ainda não participou, não perca tempo. Depois dessa ministração de hoje, busque aí Bispo Fabiano, segunda sessão, domingo à tarde, e ouça uma palavra que vai ser transformadora, vai marcar a tua vida, vai fazer um divisor de água entre o passado, o presente e o futuro. Mas nesse momento, Deus tem um vaso para usar nesta igreja, um amigo muito precioso, que quando vem neste lugar, vem neste altar, via de regra, abençoa a nossa geografia, abençoa a minha família, abençoa a família Getsemane, abençoa sempre a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, o Brasil, e sempre abençoando as nações. Pastor Valdiberto Rocha, da Catedral Quadrangular, você é um homem muito, mas muito precioso em nossas vidas, e esta igreja e esses irmãos que agora te assistem em todos os lugares, estavam desejosos, numa expectativa tremenda, porque eu sei que esses dias são dias diferentes, e que Deus vai te usar de uma forma desmedida como Ele nunca fez antes. Eu oro ao Senhor, eu tenho velado por este tempo e declarado que o Senhor vai te usar de uma forma inovadora, de uma forma que você nunca sentiu antes. Mas se você é abençoado, imagine as nossas vidas. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Pastor Valdiberto Rocha, Quadrangular, Catedral, Alvorada. Que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado, apóstolo Marco Valério. Obrigado a essa nação e família Getsemane. Sempre é uma alegria a gente poder estar aqui. Muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Paz seja convosco. E de verdade eu quero também aproveitar e trazer um abraço da minha esposa, a pastora Dionélia, e o Vitor. Eles estão lá em São Paulo. Um beijo, meu bem. Deus te abençoe aí. Logo, logo estaremos juntos, lá e aqui. Amém? Meus irmãos, alegria, muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom, maravilhoso com todos nós, nesse seminário tão extraordinário, nesse congresso, que é Fogo e Poder. Eu quero, sem perda de tempo, em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8, eu quero ler com você, pedindo que você esteja acompanhando, você que está aí na sua casa, você que está aí no lugar, no seu escritório, de repente você está acompanhando esse congresso, porque agora tudo virou novo normal, né? Então nós estamos entendendo esse tempo diferente, porém continuando a palavra de Deus e ministrando aquilo que o Senhor tem feito de forma especial. Diz assim Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado
o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Com esta palavra que o Senhor está nos dando, o que nós gostaríamos de compartilhar com você nesta noite? Nós estamos vivendo uns dias, e quando você lê esse texto de Isaías, ele mostra exatamente o que realmente, o que Isaías estava passando na sua época. Nos dias de Israel, na época do profeta Isaías, não eram dias muito fáceis, igual aos nossos que estamos hoje. Um sentimento de desgosto nacional, existia no coração do povo algo tão ruim que de verdade não tinha mais quase prazer de estar vivendo. Eles viviam num momento espiritual muito terrível, porque havia sacrifícios, em vários momentos de sacrifícios para outros deuses, e não havia um sacrifício para Deus, o Deus de verdade. Esta é que é para você entender o que estava acontecendo na época do profeta Isaías. Eram tempos de insegurança. Então eu estou querendo que você esteja fazendo essa correlação com os tempos de Isaías e com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Tempos difíceis, uma situação de desgosto, um momento de depressão muito grande, de angústia, e eram tempos naquela época de insegurança. Então veja que isso tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje, não só aqui da cidade de Manaus, onde nós estamos, mas em todo o universo. Todo mundo está passando por esse problema muito sério. E em um momento de insegurança, de incerteza, qual vai ser nosso futuro? Quase todos nós estamos, como pastores, alguns estão dizendo para nós: ei pastor, quando é que isso vai acabar? Lá na sua casa, seus filhos estão dizendo: ei papai, mamãe, isso aí, o que está acontecendo? As coisas, quando é que isso vai terminar? Nenhum de nós tem nesse momento uma resposta para dizer aos filhos, não é? O pastor às vezes não tem uma resposta para dizer para as suas ovelhas, para os seus congregados, quando isso vai acabar, não é? Exatamente fazendo essa correlação, o que existia na época do profeta Isaías, Israel, e o que nós estamos vivendo hoje, um tempo difícil, complicado. Era esse tempo de insegurança e as cidades estavam desoladas, não é? Manaus agora está de lockdown, por exemplo. Campos estavam totalmente destruídos. O trono estava vazio, falando exatamente essa correlação. O orgulho de ser na época de judeu, e hoje, por exemplo, alguns de nós estamos perdendo até o orgulho de ser brasileiro, não é? E de morar na nação brasileira. Então havia todo esse paradoxo, ou essa correlação na realidade, exatamente do que vivia na época do profeta Isaías. Os cultos religiosos oferecidos lá nos templos da época de Isaías não eram mais quase aceitos por Deus, porque eles levavam culto a Baal. E eu falo para Yahvé, Deus poderoso, verdadeiro. Eles não estavam mais tão preocupados em entregar e oferecer um culto verdadeiro a Deus. Em tempos assim, na época de Isaías, Deus levanta vozes proféticas, homens e mulheres, como esta igreja, você que está aí nos assistindo, você que está participando exatamente desse congresso, o porquê de fogo e poder. Quais essa relação? Porque você está sendo um homem ou uma mulher sendo usado nesta época, neste tempo, para fazer diferença. Você precisa dar uma palavra dos céus, já que às vezes não se sabe como fazer, como responder, como dizer para a sociedade, para dentro de casa, quando isso para, quando isso vai acontecer. Você precisa ter uma palavra de Deus, dos céus, para a sua casa, para a sua nação, para a sua igreja, né? E pessoas da sua célula, você que está aí em casa, trabalhando, fazendo a coisa acontecer. De repente, você tem que começar a entender, porque Deus vai levantando em tempos pessoas que vai fazendo diferença.
Nesta época de Israel, Deus levantou o profeta Isaías. Neste momento e nesse tempo que Deus está fazendo, Deus está levantando você, homem de Deus, mulher de Deus, que vai fazer toda a diferença. Observe que nesse sofrimento surge uma voz profética. Lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz o texto: ai desse povo mau, que gente cheia de pecado, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram ao Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel, viraram as costas para Deus. Era isso que estava acontecendo naquele momento. O povo, e no versículo 5 vai dizendo assim: porque vocês continuam a pecar, será que querem receber mais castigos? Isso é o texto bíblico. Evidentemente que essas palavras do profeta Isaías, cuidadosamente escolhidas por Deus, voavam como flechas velozes. Fazia toda a diferença, pudessem encontrar o alvo certo. Quem sabe o alvo é você que está aí, sou eu que estou aqui. Vinha uma palavra do Deus vivo através deste profeta, que dizia exatamente que a gente começasse a olhar e não começasse a murmurar. Mas quando a palavra do Deus vivo, de Yahvé, chegava através da boca do profeta Isaías, o povo, uns baixavam suas cabeças, outros murmuravam e murmuravam muitos, outros cerravam seus punhos e davam como se fosse uma situação que nunca mudaria. Mas o Senhor, que tem sempre colocado pessoas certas no tempo certo, Ele chama Isaías como um instrumento para que o povo começasse a ter um conserto. E aqui eu quero chamar a sua atenção: esse conserto é com ser, não com S. Conserto com S é para consertar coisas, peças, objetos. Esse conserto com C quer dizer berishid, quer dizer um conserto de aliança com Deus. Deus está falando com a terra, Deus está falando conosco. Como diz lá em Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A terra, a igreja, as pessoas, está todo mundo antenado, tentando descobrir, saber como fazer. Mas percebe que o profeta Isaías então diz que através desta palavra que vai mudar, o povo estava virando as costas, estava se afastando, estavam se distanciando do Deus vivo, de Yahvé, e eles estavam se afastando. Aí vem uma palavra do céu através do profeta, exatamente dizendo para eles que eles tinham que fazer essa aliança, essa conexão. Estava na hora de voltar a se conectar, a se ligar com Deus de verdade. Um instrumento de conserto, de restauração. Mas alguns, às vezes, mesmo assim, ainda nesse tempo de crise, Deus está despertando uma igreja para anunciar a sua mensagem, a mensagem que faz diferença, a mensagem que é transformadora, a mensagem que vai fazer com que as pessoas consigam entender como é que pode. Nós estamos vivendo esse tempo e tão difícil, tão problemático, com pandemia generalizado, e o que nós vamos fazer, o que nós vamos dizer? Está aí, nós estamos fazendo. Olha o congresso aqui no Getsemane, não parou, está acontecendo. Por quê? Porque são as formas e os jeitos, e aí a tecnologia nos ajuda, e também o que a gente ouve nesse procedimento de um novo normal, nós estamos atingindo, cumprindo a missão, continuando, fazendo a obra de Deus, porque no tempo de crise Deus levanta homens e mulheres. Deus levanta você. Será se você pode louvar, exaltar, dando glória a Deus, dizendo aleluia? Faça algum movimento para que você, na sua casa aí, e encha a sua casa desta presença viva do Senhor.
Era isso que o profeta estava dizendo. Era isso que Deus estava dizendo através do profeta Isaías para a nação de Israel. Mas esse tempo de crise, que Deus então levanta o profeta Isaías, tem uma visão. E aí a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Isaías vê um trono eterno que nunca ficará vazio. Está aí ele enxergando um trono que nunca ficará vazio. Olha o que diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, uma visão da glória soberana e majestade do próprio Deus, num trono de glória eterna, eu vi. Escute isso aí, preste muita atenção. O que o profeta viu nesse tempo de crise, no momento em que você tem que enxergar alguém ali e não enxerga, e não vê, mas o profeta está ali dizendo: eu vi o Senhor, estava sentado sobre um alto e sublime trono. Esta visão de Isaías veio exatamente no ano da morte do rei Uzias. Sabe, na hora que o trono está sendo substituído por questões da morte, e o trono está vazio, e a nação ficou pensando: o que é que vai acontecer? Embora Uzias tivesse sido um bom rei para o povo daquela época, construído um reinado com prosperidade, com muitas pessoas em seu reino, e havia algo muito tremendo, mas tinha um problema que estava acontecendo. Mesmo tendo prosperidade, mesmo tendo alguns alentos, mas eles se afastavam de Deus. É natural. Se você abre a geladeira hoje, tem tudo. Se você vai na garagem, tem lá seu carro. Se você abre a chave do seu carro e vê que o ponteiro da gasolina está pelo menos de meio tanque para cima, amém. Então, quando você vê tudo isso, você acha que você é um baita de um administrador, você sabe administrar as coisas muito bem. Então, na sua cabeça, para que Deus? É meu trabalho, é o meu sustento, é o meu jeito. Às vezes a pessoa vai se distanciando. O que é que eu vou fazer? Alguns estão dando graças a Deus, porque agora não precisa mais ter aglomeração. Eu não preciso mais ir na igreja, porque eu assisto aqui online, eu assisto quem eu quiser, a hora que eu quiser. Mas não é bem assim não. Continuando aqui para você entender. Nesse momento em que o trono está vazio, isto causava exatamente esse burburinho de desesperança. Quem é que vai assumir? Quem é que vai substituir? As pessoas ficavam lá conversando entre si, perguntando quem é que seria o novo para comandar, para governar. Mas agora, meus amigos, o que é que nós precisamos entender? Você pode imaginar uma casa onde o proprietário está ali, não existe mais, o pai não está mais próximo, que é o que está acontecendo com muitas famílias. Muitas famílias perderam os pais, muitas famílias perderam mães, muitas famílias perderam filhos, muitas famílias estão aí dizendo: e agora o que é que vai ser de nós? Muitas famílias dizimadas, quase que na sua totalidade. O que é que vai acontecer? Daqui para frente, o que vamos fazer? Mas sabe, se você estiver prestando muita atenção, e aí eu quero que você olhe para o que diz o profeta. Naquele momento em que Israel estava, após a morte do rei, que não tinha mais, o trono estava vazio. Veja o que o Senhor diz para o profeta Isaías. Dá uma olhada e veja se no meu reino fica em algum momento um trono vazio. No meu reino não tem trono vazio. E aí o profeta vai mostrando, e Deus vai mostrando para o profeta, e depois o profeta vai mostrando para a nação. Lá no versículo 1, assim diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um trono nunca fica vazio do ponto de vista do reino. Na tua casa, se você disse que Deus é o dono da sua casa, eu quero te dizer,
que Deus nunca mais sairá da sua casa. Deus vai estar na sua casa. Por quê? Porque você estabeleceu um trono, um lugar para que Ele possa estar. De verdade, o trono nunca fica vazio, porque Deus é um Deus onisciente, onipotente, e é um Deus onipresente. Quando Isaías vê que o Senhor está sentado no trono, ele olha para a terra, na nação de Israel, e vê que não tem ainda um rei lá em Israel, mas ele sente seguro. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nesta noite. Assim como Isaías se sentia seguro de que, embora não enxergando lá no trono um rei, mas enxergava no trono celestial o Senhor assentado, dando segurança. Deus está falando conosco para que a gente possa estar exatamente assim, com esse fogo, com esse poder, entendendo, não a atmosfera normal. O que nós estamos vendo hoje é quase ranger de dentes, prantos, choros. E eu que tenho visitado muitos cemitérios, indo fazer atos fúnebres, mesmo em tempo de pandemia, seguindo todos os protocolos, mas é um risco sempre. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, o Senhor, o Todo-Poderoso, está ali. Nós temos que começar a entender que Deus não vai sair da sua casa. Você pode ficar sem aquela pessoa até eternamente, porque se vem a falecer, não vai estar mais na sua casa. Mas o Deus daquela pessoa vai permanecer aí dentro da sua casa, dentro da sua família. E você vai ver exatamente o que Deus estava fazendo isso. Olha o que é que Deus fez no coração de Isaías. A visão do trono de Deus acalma e traz alegria no coração do profeta. Deus começa então a mostrar para Isaías: eu estou aqui. Não tem reino, não tem ninguém, mas eu estou aqui. De repente você que perdeu um ente querido deve estar aí num desespero. O que é que vai acontecer? Você tem que ter esse fogo da parte de Deus, né? E você tem que ter esse poder sustentável. Da onde? Da parte de Deus. O Deus está dizendo: eu estou contigo aqui. No meio de tanta inquietação, no meio de tanta agitação, o profeta ainda conseguiu dizer: eu vi o Senhor. Nós temos que ver o Senhor de verdade, um Senhor que estamos vivendo nesse tempo. Eu estou sempre fazendo esse paralelo para que você possa perceber que nós estamos numa época de crise política, crise de desemprego, crise da pobreza, crise da falta de oxigênio que passamos aqui, crise da fila esperando um leito, crise para todos os lados, tendo talvez uma esperança. E o fato de conseguir um leito não quer dizer ainda que vai conseguir sobreviver, mas é a forma, é o segmento, é o protocolo que temos que seguir. Tudo é protocolo agora e atinge as famílias. Eu sei que temos muitos problemas. Todos os dias tem um pai chorando por um filho ou uma filha que uma bala perdida dizimou seu filho. Todos os dias nós estamos vivendo, perdendo amigos, pessoas muito próximas para essa praga maldita de Covid-19. Nós ainda não conseguimos entender, mas uma coisa nós temos que olhar, perceber, meu irmão, minha irmã, Deus está no seu trono. Isso quer dizer que as coisas fogem do nosso controle humano, normal, mas não foge do controle do Deus vivo. Ele é quem governa, Ele é quem dirige tudo, Ele é quem é o nosso Deus, Ele é quem faz todas as coisas. Nós entendemos que sem Ele não somos nada. O próprio Jesus no Novo Testamento diz: sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer absolutamente nada sem Deus, mas com Deus nós podemos inclusive
resistir a alguém que, quando morre dentro de casa, a sustentação, o conforto. Evidentemente que nesse tempo de pandemia, nós não estamos nem conseguindo chorar direito. Mal a gente está se assustando com a notícia de um ente amigo, de um amigo querido. De repente já vem através do WhatsApp uma outra informação: fulano de tal também faleceu, Beltrano acabou de ser entubado. E assim a gente está vivendo esse tempo. Em segundo lugar, Isaías vê a presença do Senhor. E aí é que eu quero compartilhar com você essa presença desse fogo e poder que é da parte do Deus vivo. As abas dos anjos enchiam o templo, que está enchendo a sua casa nesse momento. Nessa visão do trono, Isaías tem uma grande prova de que Deus está ali do seu lado, proporcionando uma proteção total e absoluta. Ele vê que há uma proteção da parte de Deus, quase fazendo uma correlação, uma conexão com os Salmos, aonde diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem estiver debaixo dessa sombra do Altíssimo vai ficar protegido. E isso não é falácia, isso não é uma palavra positivista, isto é a realidade de quem acredita que Deus é um Deus poderoso. É isso que a visão das vestes que o Senhor que vê no templo, o Isaías enxerga tudo isso, comprova que Deus está presente com a sua glória dentro da igreja. Hoje a igreja está fora dos templos, porque a igreja é assim, ora dentro do templo, e como estamos em lockdown não podemos estar, mas a igreja está viva, está aí na sua casa, porque você é a igreja. Apesar da igreja viver nesse tempo e no mundo corrompido, cheio de pecados, mas apesar disso o povo de Deus está cheio da presença dEle, da Shekinah dEle. O Senhor está presente. Quando Isaías está dizendo que está acalmando e tem a certeza de que está vivendo um tempo de caos, que é o que estamos vivendo, um tempo difícil, complicado, sem ter resposta na ponta da língua, mas entendemos que a presença viva de Deus está conosco, está presente conosco, nos sustentando nossa casa, sustentando nossas famílias, e nós só estamos vivos porque a presença, a Shekinah de Deus e a sua misericórdia ainda está conosco. Nós, olhando aquilo que a palavra está mostrando, o Senhor está chamando, quando diz para que a nação se curve, para que as pessoas entendam, porque às vezes ficam zombando. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja do Senhor, uma igreja perseguida, uma igreja que não podia nem sequer reunir nos templos. Eu estou lendo em Atos, mas estamos de 15 de fevereiro de 2021, será se não é o que estamos vivendo hoje, esse Atos aqui, perseguida, não consegue se reunir nos templos? Mas a Bíblia diz, lá em Atos, que o Senhor acrescentava a cada dia. Que bênção! Eu cheguei aqui nessa igreja, já vi ali as pessoas na tenda orando uns pelos outros, um projeto belíssimo das crianças, um negócio que está fazendo a aceleração dessa igreja, dessa comunidade de Getsemane, que está avançando. Parabéns, apóstolo Marco Valério, apóstola Kedma e todos os pastores e líderes dessa igreja. A igreja sai do templo, né? Porque sai daqui das quatro paredes e sai invadindo, e sai orando, e sai exercendo o seu papel, mesmo com as dificuldades e o caos que nós estamos vendo. Mas é porque nós acreditamos que tem um Deus vivo, poderoso, e que nós temos que passar isso, e temos que não só passar da boca para fora, de verdade, um Deus assentado no trono, que nos dá a alegria e a certeza e a segurança de que o Senhor vai nos guardar e nos proteger, e logo, logo tudo isso vai passar. Nós não podemos ter de jeito nenhum e perder essa presença viva e constante do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que lembrar
da promessa do Senhor. Quer que eu refresque a sua memória? Mateus capítulo 21, versículo 20. Olha o que é que diz a palavra: e eis que eu estou convosco todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não sei quando isso vai passar, mas uma coisa eu tenho, a promessa: Ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso que nós precisamos entender. Nós temos um Deus que é todo dia Ele está comigo, está com você. Todo dia Ele está nos restaurando. Todo dia Ele está ouvindo o nosso clamor. Às vezes a gente fica questionando: por que eu? Por que não ele? Por que ele? Por que não eu? A gente fica querendo brincar de ser Deus, principalmente no momento em que morrem pessoas que com menos idade do que a nossa. Mas nós temos que entender: nós não somos Deus, não está no nosso controle, fugiu já do nosso controle. Mas deixa eu te dizer, mas não fugiu do controle de Deus. E se não foge do controle de Deus, isso quer dizer que Deus está conosco. Em terceiro lugar, Isaías tem uma visão de santidade do Senhor. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra se enche da sua glória, do seu poder. Está aqui o profeta dizendo, está aqui ele mostrando exatamente para que a gente pudesse começar a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem gente que está esfriando na fé, vendo situações como essa. Olha aqui, em certo momento o profeta, ele passa a ver os anjos. E existe um detalhe muito importante quando ele vê os anjos voando. Eles fazem, não é? A santidade do Senhor, a glória de Deus que está naquele lugar. Eles cobrem o seu corpo como igreja, porque é um sinal de respeito. Olha aqui, os anjos pegam 2 asas, cobre o rosto. Para quê? Para que Isaías não se confunda com a imagem. Não precisa ver o rosto do anjo, tem que ver o Senhor assentado no trono. Com 2 asas colocava ali nos pés. Para quê? Porque é onde tem muita sujeira, tem muito pecado. E ali exatamente não queria com que viessem ver os pecados. Assim nós temos que começar a perceber que a presença de Deus, essa Shekinah, essa glória, esse poder que vem do alto, que nos sustenta. É assim que nós temos que ver o Senhor fazendo as coisas acontecerem em nossas vidas no tempo de hoje. Em uma época de uma decadência espiritual, uma decadência moral, é importante que o profeta Isaías visse que em toda a sua santidade, obrigado minha irmã, que Deus, né, estava ali próximo, e assim o Senhor estava vendo e fazendo com que as pessoas começassem a dar glória a Deus. Difícil dar glória a Deus quando você vê um ente querido num caixão. Difícil dar glória a Deus que quando você fala e parece que a sua oração não sobe. E às vezes você até percebe, será se Deus está ainda me ouvindo? Mas a promessa de Deus é uma promessa de que Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, mesmo que seja difícil. A nossa luta diária, as pressões, as fraquezas, as situações que a gente está vivendo, mas o Senhor é santo e nós temos que guardar no nosso coração a sua palavra, que vai fazendo toda a diferença para que a gente possa dizer, como dizia também os serafins: santos, santos,
santos é o Senhor dos exércitos. Nós precisamos profetizar nesse tempo difícil, nesse momento de pandemia, continuar acreditando exatamente que existe um Deus poderoso, que pode e que vai fazer toda a diferença. Aonde? Na minha vida e na sua. Esse tempo é um tempo em que nós temos que ser sal e luz. Se eu não estiver salgando, diz lá o texto de Mateus, o sal, se não estiver dando a dosagem, dentro da dosagem certa, e não estiver salgando, para que ele serve? Insípido, só para jogar e pisarem nele. Mas o Senhor disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que salgar, nós temos que dizer e dar uma palavra para dentro de casa, no escritório, os que estão em home office, os que estão online, os que estão sempre em conexão. O mundo está parado de forma diferente, mas está ativo, acelerado, caminhando e avançando, de maneira que a gente tem que começar a entender que eu e você temos que ter, diante do que nós estamos aprendendo e que nós estamos ouvindo, se existe fogo em nós, se existe poder em nós, então a gente tem que estar exatamente dizendo para as pessoas que estão na nossa casa, para as pessoas que estão na nossa célula, para as pessoas que estão em volta de nós, ou então quando você estiver num videoconferência dizendo: ei, não perca a esperança, existe um Deus poderoso que está fazendo a coisa diferente e de forma diferente. Talvez venha lá uma contrapartida diferente, dizendo para você: será se Deus também não está olhando para nós? Não, Deus continua ali, sentado no mesmo lugar, no trono. Ele está ali pronto, sempre para nos ouvir e nos atender. Mas veja bem outra coisa, em quarto lugar, o profeta Isaías diz, ele começa a ter uma convicção de que ele é pecador, de que ele realmente precisa mudar a sua história. E não tem como não mudar se não passar pelo fogo. Olha o que diz o verso 5. Então disse eu, né? Ai de mim, disse o profeta, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus de impuros lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada depois que veio uma tenaz e fez a mudança nos seus lábios, né? Vem um dos serafins e começa a mudar a história dele. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí diz o profeta: eis-me aqui. Por quê? Porque ele começa a ver a metamorfose na vida dele, ele começa a ver a mudança na vida dele. Passa por esse fogo, passa por aquilo que nós estamos percebendo. O que é que nós estamos passando? Essa pandemia é um tipo de fogo. Os que estão ficando aqui estão passando pelo fogo, não é? Praticamente quase todo o planeta Terra hoje. Muitas vezes eu quero chamar a sua atenção e a minha, porque muitas vezes cantamos na igreja, não é? Quando a gente está aqui reunido com a multidão, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua glória e o seu poder sobre mim. Muitos cantam isso, mas não estão vendo isso. Cantar é bonito, mas viver é mais difícil. Eu ainda fiz uma outra frase de uma outra canção que a gente ouve por aí: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, essa canção é muito linda, a frase, a poesia. Mas aí quando você ora e Deus não faz, e a pessoa morre. Na hora que a gente chora de saudade, que nós somos assim, seres humanos, mas será se Deus? Porque eu conheço pessoas que ficaram 40 anos com ódio de Deus, porque Deus matou a mãe dele, como se Deus fosse um assassino. Muitas pessoas abandonam a fé porque acham que Deus sumiu.
Ei, mas tu não estava cantando um dia desse? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele não fez. A minha vontade é diferente da vontade de Deus. A sua vontade é diferente da vontade de Deus. A minha vontade é que esteja todo mundo reunido. A minha vontade é que ninguém morra. A minha vontade. É assim que funciona. É a minha vontade. Mas graças a Deus, eu tenho orado esse tempo, pedido sempre a oração. Pessoas que estão vivendo, pastor, ore pela minha família, ore por fulano que está entubado, que está ali na sala rosa, enfim. Aí eu vou e oro. Mas eu, olhando para a Bíblia, eu tenho que orar com responsabilidade. Eu digo, Deus, tu é o Deus do impossível, tu pode curar, tu pode realizar o milagre, tu pode até substituir órgãos, porque tu és poderoso e tu podes fazer isso. Mas eu depois digo assim na mesma oração, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque de verdade, o próprio Jesus, no momento em que ele se sentiu lá no Getsemane, orando, buscando, e aí naquele momento em que ele via que ele ia passar por aquilo, tentando exatamente entregar o seu corpo, todo aquele calvário, mas na hora que ele está orando, diz que a Bíblia Sagrada, que o seu suor se transforma em sangue, e mesmo ali ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia, que faça a tua vontade, e não a minha. Se o próprio Jesus fez essa oração, nós também temos que fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus, isso é verdade. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a gente adora, não é pelo que Ele faz, a gente adora por aquilo que Ele é. Ele é fogo e poder. Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso que Isaías diz, eu estou perdido, eu sou pecador, eu não tenho como fazer. Eu habito num povo de puros lábios, eu falo as mesmas coisas que eles falam. Mas aí Deus diz, mas espera aí, eu vou mudar a tua história. Talvez seja exatamente isso que você que está me assistindo, que aconteceu com o profeta Isaías, pode acontecer conosco. Vou mudar a sua história. O Senhor não vai simplesmente revelar coisas para deixar irrevelada somente. Ele tem propósito nisso. Aí Deus vai mudando, vai tocando nos lábios de Isaías. E Isaías começa a fazer uma mudança totalmente na sua vida. E ele começa a ver que o milagre começa a acontecer. Toca nos seus lábios. E ele está passando por isso, aquilo que o Senhor está falando. Depois que Isaías reconhece que era pecador e que necessitava de perdão do fogo purificador. Está aí o porquê o fogo vai purificando, vai limpando. Aquele anjo toca na boca de Isaías com aquela brasa, e esta brasa nos lembra exatamente o que diz lá em Números capítulo 31, versículo 23. Deus diz, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique totalmente limpo. O fogo é purificador. O anjo vem e purifica Isaías, e Isaías agora está começando a mudar a sua atitude, a mudar o seu jeito de ser. Ninguém mais será o mesmo após essa pandemia. Ninguém mais será o mesmo. Tem muita gente que andava em cima de saltos, que andava rompante, achava que era o dono de tudo. De repente, um vírus vem e leva alguém da sua família. Baixa a bola dele e começa a ver. O que eu tenho visto de pessoas hoje, reza por mim, busca Deus por mim, ore por mim, tem tanta gente. Mas antes nem para querer isso você queria, não tem problema. Mas isso é nós seres humanos, porque Deus quer salvar, Deus quer restaurar. E nós oramos, e nós buscamos, e nós estamos fazendo isso. Inclusive hoje, essa igreja que está fazendo isso. Pela parte da manhã hoje, à noite, né? De manhã, estava aqui uma tenda já fazendo orações. Se você quer oração, se você quiser, passa aqui pela Getsemane. Sempre tem alguém de plantão orando, e vai orar por você e pela sua família.
A experiência que Isaías teve foi tremenda. Ele viu a glória de Deus, ou seja, um Deus que não saiu do mesmo lugar. Muita gente diz: por que está acontecendo isso? Será se Deus não está olhando para isso? Está, Deus está. A única coisa que eu posso dizer para você, talvez que esteja nos assistindo, eu me lembro de uma história de uma pessoa, né, de um cristão que foi cortar o cabelo, fazer a barba. E aí o barbeiro, muito, né, dentro da sua barbearia, ele era o melhor. E foi cortando o cabelo daquele cristão lá, foi fazendo a barba com a navalha e perguntando: escuta, por que está acontecendo tudo isso, né? Vamos até contextualizar, por que está acontecendo essa pandemia? Por que Deus não está fazendo nada disso? E a igreja que está fazendo, né? E claro que se você tiver com uma navalha, alguém cortando, não é? Tirando a sua barba, você vai, depois você pode tentar responder, mas na hora ficou ali o cristão, né? O crente assim meio cortando, tirando a barba e sem uma resposta para dar. Mas depois que o barbeiro tirou a barba e tirou o cabelo, fez tudo direitinho lá, aí o rapaz pegou o dinheiro, pagou. Na hora que ele foi saindo, conta a história, que ele foi saindo, quando chegou lá na porta, ele viu do outro lado da rua um cidadão, um mendigo, todo cabeludo, todo barbado. E aí ele volta lá da porta e diz assim para o barbeiro: ei, me diz uma coisa, vem aqui ver um negócio. E aí o barbeiro foi lá perto da porta e disse: o senhor que corta tão bem barba, que faz tão bem o cabelo, como é que o senhor deixa aquele homem ali andar barbado, andar cabeludo? Aí o barbeiro disse: mas ele nunca entrou aqui na minha barbearia. Aí está a resposta. Todo mundo: Deus, 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 Deus. Mas tu nunca de verdade procurou a Deus. Tu nunca de verdade buscou a Deus de verdade. Tu nunca quis entrar. Hoje está até fácil, não dá para vir para a igreja, vem para uma célula, para um grupo de comunhão. O importante é que de verdade você busque a Deus e creia em Deus. Não um Deus histórico, mas um Deus que é fogo e poder. Um Deus que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. E aí o profeta reconhece a sua condição. Olha só, ele reconhece a sua condição. Reconheça a sua condição. E ele passa a ser purificado do seu pecado. Depois disto, você percebe que ele muda, ele fala diferente. E aí nós já vamos descambando aqui para o final. Ele diz assim: o Senhor, estou precisando de gente. Estou precisando nessa pandemia de pessoas que saiam orando, ungindo casas. Estou precisando de pessoas que façam diferença. Estou precisando de pessoas que possam ir lá no cemitério, já que só vai pelo menos, às vezes, 3, 4 ou 5 pessoas. E aí os restos passam tudo ali pela porta do cemitério. Não vai não, tu vai te contaminar. Mas Deus está dizendo: estou precisando de gente assim, que faça diferença. Você não precisa ser super-homem nem mulher maravilha, mas você precisa da presença de Deus, porque as pessoas estão precisando de homens e mulheres que agora foram tocadas por Deus e que pode ir lá dar uma palavra de conforto da parte de Deus. Porque uma palavra na terra quase a gente não consegue dar, mas o conforto da palavra de Deus, isso faz toda a diferença. A unção da presença, de você estar ali. Às vezes o pastor não pode, o líder de célula, quem sabe alguém mais próximo, chega mais próximo, porque você vai poder fazer a diferença. Estou precisando, disse Deus. Aí o profeta diz: ei, Senhor, estou aqui, agora eu entendi o teu chamado. Agora eu entendi por que tu estás me capacitando quando eu passo por esse fogo e poder. Para quê? Para que eu pudesse dizer às pessoas que o Senhor está sentado no trono. O mesmo Senhor que eu via sentado no trono é o Senhor que vai mudar a nossa história. É o Senhor que vai fazer coisas tremendas. Eis-me aqui, diz o profeta Isaías para o Senhor. Mas hoje, você que está nos assistindo, o que tu vais dizer? O que tu vais poder falar? Você vai poder dizer: eis-me aqui? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja,
E nesse tempo de pandemia, irmão, fica firme. Fica firme. Não fica só com palavras positivistas, não. Se der um pouquinho de febre, fica firme. Se der umas 2 tossidas, né? Fica firme. Se der umas espirradas, fica firme. Se der uma dor na costa, fica firme. Ah, pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas nós acreditamos num Deus que pode nos sustentar e fazer grandes coisas. E é isso que Ele quer fazer. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero pedir que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, o seu lar. Eu quero pedir que Deus faça essa mudança que Ele necessita fazer. E com certeza, aonde você está, a Shekinah de Deus vai chegar. Pai querido e amado Deus, nós oramos por esse momento, por toda essa nação, essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nesse congresso de fogo e poder. Meu Deus e meu Pai, Tu sabes o que está enfrentando este homem, esta mulher, esta casa, esta família. Eu sei que alguns, meu Deus, estão muito distantes uns dos outros, mas nós queremos pedir a Tua presença nessa casa, nessa família. Porque como diz uma canção, nós até podemos ficar longe uns dos outros, mas nunca podemos ficar longe da Tua presença. Sustenta a nossa casa, sustenta a nossa família. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós e que possamos continuar vencendo, firmes na Tua promessa, acreditando no Senhor em quaisquer circunstâncias da vida, porque o Senhor é mais forte do que os meus problemas. Guarda esta casa, guarda esta família, guarda, meu Deus, esse lar. Eu também, meu Deus, aproveito e oro por esse ministério. Abençoe o apóstolo Marcos Valério, sua esposa, Senhor, sua família, esta casa tão abençoada. Nós suplicamos que a bênção do Senhor manifeste ainda mais, 4 vezes mais, sobre a vida deste homem e desta mulher, desse pastor, dessa pastora, desse apóstolo, dessa apóstola, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, em nome de Jesus. Amém.